Vou falar agora um pouquinho sobre a imagem da função de segundo grau. Só a título de curiosidade, gente, eu não falei da imagem da função do primeiro grau, nem do domínio, porque na verdade toda função do primeiro grau, função polinomial do primeiro grau, você se utiliza de todos os valores de x e se utiliza de todos os valores de y. Então na função polinomial do primeiro grau, tá, o domínio é real e a imagem também é real. Tá certo? Agora, já na função de segundo grau, não. O domínio é real, mas a imagem não. Tá? Olha só, eu posso ter dois estilos de gráfico. Uma parábola côncava, por exemplo, para baixo. Tá? E uma parábola, por exemplo, côncava para cima. Quando eu pego valores desse gráfico, pontos desse gráfico, eu vou utilizando valores de x, tá certo? Aqui valores de x, tá? E valores, por exemplo, de y, certo? Quais são os valores de x que eu utilizo aqui na minha função? O valor de x que eu utilizo, vou fazer um pouquinho maior aqui para vocês, um exemplo aqui, ó. Quais são os valores de x que eu utilizo? Ora, eu utilizo todos os valores de x, porque aqui não tem fim, a parábola continua. Então eu utilizo todos os valores de x, por isso que o domínio é real. Já o y não. O maior valor que y que eu adquiro é o y do vértice aqui. Ou seja, todos os outros y que eu utilizar, aqui ó, são valores menores do que y do vértice. Então o que eu tenho aqui? Quando a parábola, vamos fazer um zoom aqui bem forte para vocês verem. Quando a parábola é côncava para baixo, você vai pegar você vai utilizar todos os valores de y, tá? Menores do que o y do vértice. Então, meu conjunto imagem são os valores menores do que y do vértice. Já quando a minha parábola é côncava para cima, nesse modelo de baixo aqui, ó, a gente tem aqui ó, o y do vértice, é o menor valor de y que eu utilizo, porque todos os valores de y que eu utilizo são maiores, tá, do que y do vértice. Portanto, eu vou resumir aqui para vocês o seguinte: quando a parábola, tá, for côncava para baixo, eu tenho um conjunto imagem, vai ser o seguinte, ó, y pertence a R, ou seja, a gente está trabalhando com os valores de y pertencentes aos números reais, todos os y são menores do que o y do vértice, onde o y é menor ou igual ao y do vértice. Gente, lembra quem que é y do vértice? Menos delta sobre 4a. Então, toda vez que a parábola for côncava para baixo, eu utilizo todos os valores menores que o y do vértice. Então, meu conjunto de imagem, y pertence a R, tal que o y menor ou igual ao y do vértice, ou seja, menos delta sobre 4a. E aqui embaixo, quando ela é côncava para cima, eu utilizo os valores maiores do que o y do vértice. Então, meu conjunto de imagem vai ser y pertence a R, tal que meu y tem que ser um número maior que y do vértice. Então, maior ou igual a menos delta sobre 4a, que é a fórmula do y do vértice. Então, isso é o conjunto imagem, ok, gente?